Olá, alunos, sejam bem-vindos ao vídeo de revisão referente às unidades 1 e 4 da disciplina de Auditoria Contábil. Eu sou Adriana Greco Ferreira, tutora da disciplina. O objetivo desse vídeo é ajudar vocês na preparação da avaliação, mas também é importante que vocês estudem os conteúdos da unidade de aprendizagem para que vocês estejam aptos a fazerem essa avaliação de uma melhor forma possível, tá? Aqui é um resumo que traz os principais pontos que eu considero importante. Então, por isso é interessante vocês estudarem todas as unidades também no ambiente virtual de aprendizagem. O que é a auditoria? Né? É o conjunto de procedimentos técnicos que tem por finalidade emitir um relatório de auditoria, que tem um parecer, né, sobre a opinião do auditor em relação às demonstrações contábeis estarem em conformidade ou não com os princípios da contabilidade e as legislações existentes e específicas daquele momento, tá? O objeto da auditoria sempre vai ser o patrimônio da entidade, então os bens, os direitos, as obrigações, tá? E a auditoria vai analisar os registros contábeis, né, todas as documentações existentes, então pode ser um contrato, uma nota fiscal, né, pode ser qualquer documentação que, de fato, traga a comprovação dos fatos e atos administrativos que foram registrados pela entidade em um determinado período. Então, quais são as filosofias, né, da auditoria? Como ela lida com a documentação da empresa auditada, né, é necessária a obtenção de evidência. Né? E o que é isso? Né? É a nota fiscal, um contrato, de repente, algum tipo de documento, né, que vá trazer, né, justamente a comprovação de que aquela informação existe e ela foi, obviamente, registrada nas demonstrações contábeis da entidade. Diligência, né, é o cuidado, é o zelo, né, que o auditor ele tem que ter na execução dos seus trabalhos para que justamente tenha a emissão do parecer no final do seu serviço. Representação fidedigna, né, verificar se as informações que foram registradas, contabilizadas pela contabilidade, essas informações são completas, neutras, né, não tem nenhum tipo de erro, nenhum problema que traga algum erro de compreensão. Independência, né? O auditor ele não pode ter qualquer tipo de vínculo profissional com a entidade auditada. Então, ele precisa ser objetivo no seu trabalho e acreditar nas informações mediante aquilo que existe. Então, o ceticismo profissional. A ética profissional, assim como todas as outras profissões, o auditor ele precisa executar seu trabalho, né, trazendo é, processos, atividades, desenvolvendo toda aquele serviço, né, de forma idônea, né, de forma que seja capaz de trazer credibilidade às informações que são divulgadas pela empresa auditada. Confidencialidade, né? O auditor ele não pode revelar os fatos, as informações que foram disponibilizadas durante o trabalho, né? Então, o sigilo é fundamental para que não haja nenhum tipo de problema durante a execução do trabalho. Quais são os procedimentos e técnicas de auditoria que a gente executa, né, no serviço e o que são esses procedimentos técnicas, né? O auditor, através, né, desses procedimentos e técnicas, vai justamente reunir todas as informações que existem dentro do trabalho e vai conseguir avaliar todas as informações para que ele consiga emitir as suas opiniões.
Então, né, que tipos de procedimentos e técnicas que a gente utiliza durante os trabalhos de auditoria? Inspeção, né? A gente pega, né, notas fiscais, contratos, a gente averigua, né, se aquelas informações elas existem. Os controles internos existentes, né, por exemplo, uma conferência, uma confirmação, a gente vai observar, vai verificar se de fato a empresa ela faz esse trabalho de controle interno. A gente também vai fazer a confirmação externa, verificação de saldo de contas a receber, de conta de bancos, fornecedores. A gente vai entrar em contato por meio de comunicação, né, para verificar se justamente os fornecedores, o contas a receber, eles contêm aqueles saldos justamente registrados dentro das informações contábeis. Recálculo, o auditor, por exemplo, em depreciação, amortização, ele vai refazer os cálculos e verificar se o montante que foi registrado nessas contas está correto. Procedimentos analíticos, verificar se aumentos e diminuições de contas, né? Por exemplo, uma venda dentro de um determinado período, se essas vendas tiveram algum movimento, né, diferente do normal, eles vão fazer um procedimento analítico para verificar o porquê da existência dessa alteração, né? E aí, com isso, pode existir a indagação, que é perguntar o porquê que isso aconteceu, né? E aí é importante, né, que o auditor ele verifique se essa informação, ela de fato, ela está certa ou não. E por último, a gente tem a reexecução, que é justamente verificar também se algum controle interno, por exemplo, ele está sendo executado corretamente. Então, se a gente tiver a verificação, né, de segregação de funções, né, se a gente for verificar a aprovação de um pedido de compras, a gente pode reexecutar aquele procedimento para ver se de fato ele está certo. Testes de auditoria, a gente tem os de observância, perdão, e o substantivo. Observância é verificar se algum item de controle interno, né, está sendo cumprido. Então, eu posso fazer um teste, né, de observância através de reexecução, né, um procedimento. Então, eu vou verificar, né, se, por exemplo, todas as pessoas que entram na empresa elas assinam o contrato contrato não, perdão, uma política antifraude, né? Se eles fizeram um curso. Então, isso é um teste de observância, tá? Agora, o substantivo, né, a obtenção de prova quanto à exatidão, validade e suficiência dos dados apresentados. Então, eu posso, de repente, fazer uma checagem de notas fiscais para verificar se a apuração da receita foi corretamente contabilizada dentro do período. A amostragem, né? O auditor, ele tem muitas informações dependendo do porte, do setor da empresa, né? E seria muito custoso, né, tanto em questão de tempo quanto em valores monetários, de executar um serviço de analisar todas as informações existentes. Então, o auditor ele lida com a amostragem para verificar se justamente aquelas informações selecionadas elas estão de acordo com o que foi apurado. E aí, né, quando a gente faz os testes, os procedimentos de auditoria, né, a gente precisa registrar essas informações. A gente precisa registrar que, de fato, o auditor executou os serviços, né, sobre aquela auditoria, e essas informações vêm por meio dos papéis de trabalho. Então, a gente precisa registrar isso seja em documento digital, seja em documento físico, tá? Mas ele precisa ser registrado para que mostre justamente as evidências e trabalhos executados pelo auditor, tá? Os papéis de trabalho, eles têm que ter um grau de detalhe para que justamente aquela pessoa que averigue, né, que leia, que
esteja tentando compreender o que foi executado na auditoria, ele de fato compreenda o que foi realizado durante o trabalho do auditor. Então, né, essa documentação, ela tem que ser clara, ela tem que ser direta, ela tem que ser completa, né? Então, é importante que tenha todas as conclusões dos trabalhos, os procedimentos, todas as informações que o auditor teve durante o trabalho. Controle interno, né? É um conjunto de normas e procedimentos que vai fazer com que a empresa ela consiga proteger os seus bens, seus valores, tá? E que traga, né, justamente adequação e tempestividade das informações, tá? É através do controle interno que a gente tem uma eficiência, uma eficácia, efetividade das atividades dentro da empresa, tá? O controle interno é de responsabilidade da administração, né? Ele tem que verificar também se justamente o controle interno está sendo executado, né? E também verificar se está sendo atualizado ao longo do tempo, para que justamente reflita a situação atual da empresa, o mercado e as legislações que existem ao longo do tempo. Quando a gente fala de controle interno, né, a gente tenta minimizar os riscos existentes, né? Tenta se precaver ou reconhecer esses riscos, né? E trazer justamente a credibilidade, a precisão das informações contábeis, tá? Então, a gente tem dois tipos de controle: o controle preventivo e o detectivo. O preventivo é aquele que a gente consegue antecipar possíveis obstáculos, possíveis gargalos, possíveis erros, possíveis falhas que possam existir dentro do processo de apuração da informação contábil. Então, por exemplo, num pedido de compras, a gente tem segregação de funções, uma pessoa elabora o pedido, outra aprova, por exemplo, isso é uma prevenção, para que justamente não existam compras que não sejam feitas fora do conhecimento, fora da competência que foi determinada pela empresa. Agora, o de detecção é a identificação quando está acontecendo, no momento em que está existindo aquele controle. Então, a gente consegue perceber falhas, omissões, impertinências, né, intempestividade da informação contábil. Então, quando eu faço uma conciliação bancária, o que é conciliação bancária? É bater o saldo da conta do banco com o saldo que a gente tem contabilizado na contabilidade. No momento em que a gente bate essas duas informações, a gente verifica se não tem alguma inconsistência, se de fato aconteceu do ponto de vista financeiro e se de fato aconteceu do ponto de vista contábil. Então, a gente consegue detectar se houve alguma divergência nesse momento. Relatório de auditoria, né? É o final do trabalho do auditor, então ele expressa a sua opinião acerca das demonstrações contábeis, se estão em consonância ou não com as leis vigentes, né? E mostra justamente o que o auditor executou durante os seus trabalhos. O relatório de auditoria deve mencionar as responsabilidades tanto da administração quanto do auditor. A administração por preparar e elaborar as demonstrações contábeis, né? E aí o contador responsável da empresa, ele deve assinar essas demonstrações contábeis, e o auditor por ter elaborado o trabalho e expresso aquela opinião que está contida no relatório, tá? E aí o contador ele também fala, né? Fala não, perdão. Ele expressa que executou seus trabalhos mediante as normas de auditoria vigentes, tá? A auditoria tá dentro do relatório, ela informa o planejamento, mostra a relevância dos saldos, fala o volume de transações, o sistema contábil, o controle interno, né? Os procedimentos e testes que foram realizados e a avaliação de práticas e estimativas contábeis que foram realizadas em conjunto. Quando a gente fala, né, também de relatório de auditoria, né, a gente fala sobre o nome da entidade, a data dos exames e o período que foi realizado
aquela auditoria, tá? Em relação à data da auditoria, a data de conclusão, perdão, a data do relatório é a data de conclusão do trabalho da auditoria, tá? Então, o relatório, né, ele mostra os efeitos que ocorreram daquelas demonstrações contábeis, fala das transações, fala do encerramento do período, né? Todas essas informações têm que estar claras dentro do relatório da auditoria, tá? A assinatura, né, e a data também deve conter do contador responsável pela empresa pela contabilidade da empresa auditada, seu nome completo e registro no Conselho Regional de Contabilidade, e também a empresa que auditor tem que ter o seu nome e o registro dentro do relatório. Mas quais são os tipos de relatórios existentes? A gente tem o sem ressalva, ou também conhecido como limpo, onde a empresa elaborou suas demonstrações contábeis e não existiu nenhum tipo, né, de erro relevante ou de inconsistência, né? O auditor ele percebe que tudo foi realizado conforme era esperado pelas normas de auditoria. Com ressalva, mostra que houve algum tipo de discordância, tá? Ou erro dentro da demonstração contábil, mas que não seja nem adverso, nem com abstenção de opinião, tá? Tem que, no relatório de auditoria, né, estar claro qual foi essa ressalva que foi levantada, tá? O adverso, ele chega a um ponto onde os erros, né, onde as inconsistências que foram apresentadas dentro daquela demonstração contábil, né, são maiores do que com ressalva, né? Então, os efeitos daqueles erros, né, daquelas inconsistências, eles são relevantes e aí publica-se com a adversidade o relatório. A abstenção de opinião quer dizer que o seguinte, o auditor, ele realizou os exames, mas ele não consegue expressar uma opinião acerca daquelas demonstrações contábeis. Ele fala sobre isso, sobre os exames que foram realizados, mas diz que ele informa ali naquele relatório de que algum fato, né, trouxe inconsistência, que algum fato, né, ele não pode comprovar e por isso ele se abstém da opinião. Programa de auditoria, né, mostra justamente o objetivo da auditoria, qual é a extensão, a profundidade dos exames, quais são os pontos de controle que vão ser verificados, a adoção dos procedimentos e testes, o tempo, se a equipe a equipe qualificada, né, que vai ser utilizada nos trabalhos, o responsável técnico, todas as informações da auditoria, tá? E aí, no programa de auditoria, a gente verifica, né, se a existência do saldo do ativo, né, se ele está em perfeito estado, por exemplo, uma máquina está funcionando, né, se justamente aquele ativo ele foi informado e ele está de acordo com o que a empresa, né, ela espera. Autorização, se justamente, né, a empresa ela está no controle interno atendendo essa autorização de compra, né, de venda, se existe todas essas políticas relacionadas, tá? Avaliação também, né, para verificar se de fato as contas foram registradas com seu valor, né, de acordo com que os pronunciamentos técnicos ditam, né? Verifica se aquela propriedade, né, que a empresa está informando é de fato dela, né? Verifica se isso existe através de documentação, através de comprovação. A gente também verifica as restrições, né? Se existem cláusulas restritivas ou algum tipo de cláusula, né? Algum trato, melhor falando, né? Que vá trazer algum ônus para a empresa. A exatidão dos valores para verificar, né, se a confirmação dos valores estão corretos. A utilidade, né, verificar se de fato, né,
aqueles registros existem, se a movimentação, por exemplo, de estoques de fato existe, né? E também a apresentação das informações contábeis, né? Se a empresa fornece todas as informações dos seus usuários, se os ativos e passivos foram contabilizados corretamente no curto e no longo prazo, se as notas explicativas trazem o detalhamento das contas, se tem essas informações completas, tá? Espero que essa revisão ajude a complementar o seu estudo. Quaisquer dúvidas, estou à disposição. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.